Nossos 49 inscritos, quase 50. No YouTube ou no Spotify? No YouTube, videocast. Então, você que é um dos 49 inscritos no canal, manda agora pra sua mãe se inscrever também. Ou pro seu pai. Porque pode ser que a gente tenha 100 inscritos até a próxima. Porque exatamente, se todo mundo porque duplicar... a gente pode duplicar. E daí aquela pessoa que eu falei, tipo, a sua mãe, é porque é aquela pessoa que não usa muito o YouTube, ela nem vai ver certinho qual canal que ela tá inscrita ou não. mas tal. tá tudo bem, é isso, né? Mas é bom. É. A gente tava fofocando antes de começar o episódio. Porque a gente não tá satisfeito em fofocar diante da câmera só. A gente fofoca... na vida real. Inclusive, o podcast nasceu disso, de uma grande fofoca filosófica, cultural, política e fútil, que acontece sempre quando eu encontro a Isabela. Exatamente, porque a gente passa por exatamente os mesmos âmbitos que a gente passa com vocês no podcast aqui. A gente fala de Big Brother e de... crimes hediondos. Pois é. Ó, hoje crime hediondo aqui já fica... Opa, não. Eu sei. Não, mas olha, curiosidade sobre mim. Eu sou uma pessoa obcecada por documentário e filmes que falam sobre crimes. Eu também. Crimes reais. E aí você fala, ai, que padrão, né? O oculto na sociedade. Então... Não, mas eu gosto de ver o documentário dos crimes reais mesmo, quando é documentário. Não filme, tipo, fictício sobre... Não. Então, eu tinha muito medo de assistir Linha Direta. Meu pai jogava... Olha isso, Linha Direta passava de quinta-feira à noite, não era? Não era quinta-feira à noite? Como que eu sei que era quinta-feira à noite? Meu pai jogava bola de quinta-feira à noite. Teve uma época que, o mesmo horário que ele estava jogando bola de quinta, minha mãe estava fazendo o EJA, que é aquela formação no ensino médio para jovens e adultos. Para adultos, exato. Pessoas que não pegaram ali a idade ou o ano que poderiam estar se formando. E aí ficava fora meu pai, minha mãe e os meninos iam jogar bola na rua. E nisso, tipo, passava Linha Direta e eu me sentia tentada a assistir, mesmo com muito medo. E aí sempre ficava aquela tensão de eu ter que controlar meu próprio impulso, assim, será que é de me porque assustar. a gente era criança? Porque eu tenho essa sensação de, tipo, se eu colocasse no Linha Direta... alguma coisa ia acontecer em casa, sabe? Alguém ia entrar na minha casa, ia acontecer um bagulho do Linha Direta comigo. Não. Era tipo um portal, assim. Linha Direta na vida real. Eu acabei de lembrar que eu tenho uma história muito interessante pra contar sobre essas quintas-feiras onde meu pai ia jogar bola e a minha mãe ia pra escola à noite. Porque teve um dia que isso aconteceu, numa quinta-feira, e aí tava super calor e meus irmãos estavam na rua jogando bola com todo mundo. Crianças como era o mundo real antes da internet, sabe? Uhum. E aí minha mãe falou assim, Carla... Eu deixei a carne de panela no fogo, daqui meia hora você vai lá desligar. Certo. E aí eu era mais novinha, ficou Kaelan e o meu outro irmão Kailis na rua. E eu, mais novinha, fiquei em casa. Aí nisso eu tomei banho e fui deitar. De repente, eu acordo, tipo, sei lá, 10 da noite, não sei, 9 da noite, com uma par de vizinho dentro da minha casa e minha casa inteira cheia de fumaça. E todo mundo, o que tá acontecendo? Pega a menina, senão ela vai desmaiar. Meu Deus, ela tá bem. Só que eu tava dormindo. É tipo, a galera já achou que você tava empacotada. Que eu tava empacotada, já a menina morreu. E aí, o que acontece? Só os vizinhos entrando com bom ar na minha casa. O Kaela ficou em caso de incêndio, pega o bom ar. Então, é porque todo mundo já conhecia minha mãe no quintal. A gente morava no quintal, né? Ela na então era mais por causa todo mundo já conhecia a fama da minha mãe. E assim que eles viram que tava tudo bem e tal, eles já começou a ser o assunto. Vixe, a Selene vai matar esses meninos. Hoje, entendeu? Ela vai. Hoje. Porque eles né, esqueceram, ficaram jogando bola, esqueceram do fogão, a panela de pressão não chegou a explodir, né? Mas deve ter queimado, né? Exato, mas tava, tipo, todo enfumaçado a minha casa, tá ligado? Até no quarto onde eu tava. Então, assim, foi muito interessante, porque rolou toda uma discussão entre os vizinhos, assim, de tipo, mas por favor, não deixa minha mãe brigar com a gente, não, tipo, né? Coisas que pode acontecer só quando você é criança. Exatamente. Assim, mas, eu fui em todo esse rolê só porque a gente tava falando do Linha Direta. E a brisa eu tenho essa noção de gostar de filmes... Só um minuto. Gostar de filmes que falam sobre crimes, mas desses filmes que são documentais, porque eu gosto de entender como essas coisas podem estar acontecendo do meu lado, sabe? Sim. Ou tipo, no meu dia a dia. Assim. Como essas coisas aconteceram, exatamente. Sim.
Tipo, tem essa brisa. Mas enfim, eu ia falar que hoje é terça-feira, né? A gente sempre grava de terça-feira. E hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro, onde no BBB aconteceu um episódio, né, bem específico, que foi uma participante foi eliminada, desclassificada do jogo. Exato, não é toda edição que acontece, né? Por isso que a gente trouxe o tema BBB aqui, ó, como é. Fofocas, né, gente? Exato, fofocas. E essa participante foi a Maria, e ela foi desclassificada por conta de uma, né, enfim, agressão que, enfim, foi sem querer, mas acabou acontecendo, na participante Natália, que é hoje uma das mais perseguidas da edição, né? Será que a Natália é a nova favorita? Você acha que ela vai ganhar? Eu não acho que ainda não sei se eu afirmaria que ela vai ganhar, porque eu sei que até o final do jogo tem muito jogo, mas hoje eu acho que, assim, tem muita gente que quer que ela ganhe, mas ainda não acho que é a maioria. Por quê? Tem uma discussãozinha rolando do quanto, tipo, quando tem essa narrativa dentro do Big Brother de mocinha e vilão, dependendo de quem for a mocinha ou dependendo de quem é o vilão, a galera não compra. Entendeu? Então, assim, eu dentro da minha bolha, vou criar entre aspas, de pessoas, enfim, socialmente conscientes, racialmente conscientes, a gente sabe que claramente Natália está sendo perseguida. Sim. Mas eu sei que talvez se eu vou ali na outra casa que tem, sabe, aqui na frente da minha casa, ou outro apartamento, vou conversar com quem tá vendo o BBB, pode ser que essa senhora ache completamente outra coisa. Hoje uma mulher no trabalho falou não que o é Arthur tipo uma está sendo norma, perseguido. olha lá. Entendeu? Não é tipo E daí eu imaginei o Arthur. um senso comum como era com a Juliette no ano passado, entendeu? Porque era muito, né, também. É tipo com o Lucas. E você lembra, a Isa tá de prova. Desculpem os Julietters, eu tenho até amigos, que inclusive que são. Mas desde o início, eu não suportava a Juliette dentro do programa. Fora, eu não quero nem saber dela, não tem nada a ver. Acho que, inclusive, quando... Essa é uma questão do Big Brother muito interessante, porque ontem rolou... Eu não assisti ontem o ao vivo, né? Gente, eu vou falar uma coisa que a gente tá falando aqui, né? Eu vou até parar de falar um pouco, porque eu não deixei você falar. A pauta principal, mas eu nunca assisti o Big Brother. Essa edição eu assisti só um episódio quando eu tava em Cuiabá. Você nunca assistiu desse ano? Desse ano, tá. Digo, eu não assisti nunca esse ano. Não assisti Big Brother esse ano. Mas o que eu ia falar é que essa participante, a Natália, no caso, que tá sendo perseguida... Eu bebi vinho, por isso que eu tava que nem uma matraca. Não, porque ela nunca é, né, gente? Eu sou sempre. A gente, né? Quase eu sou sempre, fala. Desculpa. Aqui. Mas a Natália, já aconteceu algumas coisas com ela lá na casa. E ela começou como, assim, uma das possíveis a serem canceladas. Isso é uma classificação, tá? Do Big Brother. É tipo, se fosse uma premiação... Sim, era. A primeira semana rolou umas falas, mas rolou depois... umas falas controversas. E ela já ganhou a audiência aí. E depois disso aconteceu um outro fato. Com... Rodrigo? Não é Rodrigo. Gente, tem um outro menino igual o Rodrigo lá, padrão. É o Arcrebiverso. É o mundo dos verdade. arcrebianos. É verdade. Mas ele tá pegando a mina lá com o nome de país estranho. Estranha. O Lucas. O país não é estranho, não sou xenofóbica. Eslovênia. Lúquia. A Miss Brasil. Mas, gente, que é enfim, ela queria beijar esse cara. Arthur? Não, ela queria beijar o Lucas. É isso. Ela queria beijar o Lucas. E daí o Lucas tava todo, tipo, falando que ia beijar ela. Eles estavam de casinha. Não foi isso. Eu falei que ia deixar você falar, mas a história não foi isso. Qual que foi a história? Desculpa, não é só pra gente não falar. Não, mas ele não falou que ia beijar ela, mas ele tava de casinha. Exato, só gente, isso. Só pra gente não falar depois que a gente colocou uma história que na verdade não é. Fake news, não. Não, mas o que eu quis dizer é que eles estavam, tipo, flertando entre eles, assim. Dava a entender que era um flerte. Sim, ele tava dando puta abertura. E a Natália tava crente que ela ia beijar ele na festa. Daí ele foi lá e beijou outra mina na festa. E a Natália ficou mal, gente. Ela ficou muito bad. Ela fez escândalo, entre aspas, tá? Fez escândalo porque ela se desesperou. Ela teve lá uma crise de ansiedade. E tacou um negócio no chão. Exato. Tacou coisa e tal. As meninas tiveram que consolar ela. E daí, mais uma vez, ela ganhou a visão da mídia, do público, a audiência, pelo mesmo motivo, sabe? Então, tá sempre uma coisa de perseguição, de usarem ela. Mas o que as pessoas falam? Que ela tá se vitimizando. Sim, o tempo todo. As pessoas falam isso. Mas, assim, muito do jeito que ela ganhou a audiência veio pra desconstruir essa galera, sabe? Sim. Do tipo, porque a mina começou com uma fala polêmica, uma fala que não foi muito legal. Sim. E que a galera, tipo, já caiu matando em cima dela, entendeu? Uma galera branca, mostly, assim, a maior parte. Pra variar. E todo o resto
de pessoas sãs, assim, vê o que a gente vê agora, que é uma menina que ela tá sofrendo ataques, que ela já deve ter esse complexo de, tipo, inferioridade, que ela já deve ter toda a solidão que uma mulher negra pode ter. Através das experiências dela, sim, uma mulher negra com vitiligo. Exatamente. Então, ela já tem toda essa vivência, sabe, dela. Sim. E isso tá sendo apontado na cara dela o tempo todo. Então, eu acho que é um dos motivos pra eu achar que ela vai chegar na final, que ela pode ir longe no jogo, é porque ela tá, mano, superando a história dela, sabe? Sim, mas olha que assim. brisa, né? Ontem a gente tava vendo um vídeo falando sobre o sofrimento e a espetacularização do sofrimento e como, cara, o BBB é tão isso que sabe, a pessoa ela tem que entrar lá dentro e todo mundo... Eu, por exemplo, Isa, quando eu vi... Ano passado eu já senti isso. Quando eu vi, olha, pela primeira vez vai ter um elenco, metade, né, que não vai ser todas as pessoas brancas, que não vai ter uma pessoa preta ou outra e tal. E aí, dessa vez, eu vi a Natália e eu falei, meu, ele colocou ela lá dentro também pela perversidade de saber que todas as coisas que atravessam a experiência dela individual iam ser colocadas numa caixa com 24 horas e 22 pessoas, sabe? Atravessando aquilo. Isso uma hora dá alguma polêmica, ele sabe. E meio que é uma espetacularização. É claro que ela era o seu sonho dela, ela queria entrar. Não tô falando ninguém de nada tá lá de mal obrigado, do programa. Eu gente. até assisto, inclusive. Ninguém vai pro Big Brother obrigado. Mas assim, então... a gente sabe que o que as pessoas buscam, e esse tipo de pessoa não é tipo um camarote que entrou convidado pra só aumentar a sua fama. É uma pessoa que entrou porque ela quer mudar a própria vida. A menina é manicure aqui fora, trabalha, sabe, desde muito novinha. Não, e daí tem o ponto de que, tipo assim, o sonho dela é entrar no Big Brother e mudar a vida dela. E em nenhum momento eu acho que as pessoas fazem uma análise do que elas podem sofrer lá dentro. É claro que tem. Ela com certeza já fazia. Não, mas é que tem uma ideia de tipo assim, Mas o Big Brother é muito pode ser pior. intenso, não sei o quê. Só que, mano, esse de ser intenso, às vezes, que nem o que tá acontecendo com ela. Ou, gente, querendo ou não, o que aconteceu com a Juliette. Aqui eu sei que. É que é um assunto não dá pra delicado. comparar uma pessoa com a outra, porque são experiências completamente diferentes. Não tô falando disso. Mas realmente o exemplo é muito bom, pode Mas falar. a sensação de, tipo, todos contra um, mesma fita com o Lucas lá e tal. Então, essa sensação de todos contra um, ela pode chegar em âmbitos aí da sua experiência, que se às vezes uns traumas que você não tava preparado pra reviver. E que você não dá pra voltar atrás. E você não associa que você vai passar isso num programa de TV, sabe? Tipo, isso é um ponto. Enfim, tortura não é entretenimento. Esse é o ponto que a gente tá trazendo aqui hoje. Tortura não é entretenimento e nem linchamento e cancelamento com pessoas que, tipo, mano, não cometeram crimes contra a humanidade. Então, Exatamente. por exemplo, Maria saiu hoje, foi expulsa. O que ficou no jogo, ela com certeza vai entender, vai ter que adaptar aqui fora. Total. Sem muitos cancelamentos maiores. Eu acho que o que aconteceu ano passado com a Carol Conká também, tipo, serviu pra gente parar um pouco pra pensar. É que eu sempre falo isso também. É bingo do podcast. Exato. Mas, tipo, de você se colocar no lugar do outro, sabe? Tipo, mano, a Maria, ela tava puta da vida, velho. Sim. Gente, já aconteceu situações de pessoas tacarem objetos aqui nessa sala, aqui, ó. Pessoas dessa sala Já. tacarem objetos em outras pessoas em um momento de fúria. Eu já bati em alguém. Eu já até contei disso no podcast, não já? Que eu bati com um cabo de vassoura numa pessoa. Entendeu? Então, vocês acham que essa pessoa dá paz aqui? Mas é isso, né? Aprendizado. Mas assim, você entendeu onde você errou e você teve a oportunidade de, tipo... Eu cansei de fumar. Você teve a oportunidade de avaliar a sua pega aqui. tacada de vassoura na pessoa e rever o porquê foi certo ou porquê não foi certo de você fazer aquilo. Às vezes, quando você tá numa amplitude muito grande, assim, de alcance, sabe? De, tipo, a minha atitude vai... Não, como é que é? Como que eu posso falar? Vão ficar sabendo da minha atitude e, tipo, mesmo pessoas que eu nunca nem vou sonhar em conhecer vão saber do que eu fiz. Essa é a grande questão Isso do Big Brother. é o entendeu? ponto, entendeu? Pessoas que você nunca sonhou. Domingo, agora, foi a final do Super Bowl. Ah, é verdade. Final do Super Bowl. Muito foda a final do Super Bowl. Eu, né, vocês devem lembrar de 2 episódios atrás que eu não sou uma boa jornalista esportiva. Eu não sou muito conhecedora dos esportes, mas eu continuo trazendo isso à tona, né? Mas o ponto é, a participação, o Super Bowl é um dos, se não o, né, um dos programas que mais tem audiência no mundo.
todo mundo pra assistir o Super Bowl nos Estados Unidos, né? Porque é tipo o futebol deles, óbvio. É óbvio, né? Chama futebol americano. Então, gente, ainda bem que eu não sou jornalista esportiva, mas eu sou a de vocês. Que quer dizer que durante o comercial que foi chamar um Super Bowl, os atores desse comercial se vestiram de brócolis pra falar sobre o CBD. Porque eles foram censurados pra falar de cannabis durante o comercial do Super Bowl, porque a audiência é muito grande, tá ligado? Sim. E daí eles se fantasiaram de brócolis pra fazer isso. Tem uma foto de um cara enorme vestido de brócolis, mó puto, assim, ó. E passando um papo mó sério sobre o uso de cannabis associado ao esporte. E daí eu vi isso, né? E eu falei, caralho, E o mais interessante mano. é que no intervalo estava lá o querido Exatamente. Snoop Dogg, antes de entrar no palco, fumando um. Aí ele não sabia que ele estava sendo filmado, mas ele sabia da possibilidade. Ah, né? gente, No momento o ali, Snoop ele Dogg é é bem usuário. famoso, né? Mas ele sabia da possibilidade. É porque ele sempre tava meio sendo- que abaixadinho, Ele assim, tava escondido. Sabe quando você vai fumar um beck? Ele não tava, tipo, de pé. Ele não tava, tipo, de pé fumando, tá ligado? Não, ele tipo, tava dando uns quero que tragos todo mundo quando veja. você vai- Não, ele tava, tipo, pra entrar. Com certeza você já fez Falando disso, né, só pra deixar claro essa apresentação, ainda mais pra você que tá vendo o videocast, pro meu irmão dar um jeito de colocar essas imagens aí, ele caçar essas imagens. Vou falar disso só pra ele ter o trabalho de ir atrás dessas imagens. Agora ele vai ter que ir. Que rolou um show, né, de Dr. Drew. Dr. Drew. Eu sempre vou falar do Dr. Drew e eu lembro do Dro do Todo Mundo Odeia o Chris. Tá ligado? Toda vez que eu vou falar o nome do Dr. Dre, eu falo isso. Snoop Dogg. Quem mais teve? Teve 50 Cent, 50 Cent. Kendrick Lamar e Eminem. Exato. E o Anderson Paak tava tocando na bateria do show do Kendrick. Exato. Eu acho que tinha... Não, Mary J, gente. Pelo Mary amor de... J também. Mary J. Gente, Pelo amor de Deus. assim, Então, assim, foi um show incrível, mas que brisa, amiga. Eu não sabia disso. É e eu isso. ia trazer o assunto só pra falar que aconteceu esse mega evento e foi o tipo... Caralho. Foi um show organizado, inclusive, pelo Jay-Z também. Que teve até alguns BOs aí pra a galera falando sobre, né, quem tava meio que produzindo essa apresentação. Mas no final deu muito certo. Deu Ficou certo. muito foda. Foi, tipo, E arrepiante. Ficou muito diferente dos outros anos, Os melhores assim. de todos. Foi muito da hora, foi muito legal mesmo. Só tinha Mas uma é mulher, isso. mas os melhores de E todos. daí a brisa é que isso traz um outro assunto que eu ia falar sobre estigma. O estigma que que a gente sempre fala também, mas a gente nunca grava. É verdade. Mas a gente Mas nunca é que gravou. tem que atravessar... Amiga, o estigma atravessa todas as nossas conversas. E por isso que a gente sim, sempre com fala certeza. de antiproibicionismo ou de questões relacionadas à redução de danos em todo episódio. Porque é uma forma da gente meio que entrar na cabeça de vocês. Não, e é sobre isso, sabe? Esse lance de você ter que fingir ou ter que pagar de brócolis num ambiente que a galera, todo mundo Porque tem muita faz merda gente por trás. vendo. Tem muita Exato. gente vendo. E era isso, a censura, gente, eu olhei aqui, a censura era pela emissora, não pelo acontecimento em si. Então, a emissora dos Estados Unidos lá que ia transmitir o Super Bowl era proibicionistinha e esse comercial foi censurado da melhor maneira possível, porque os caras vendem cannabis, né? Então, eles não tinham muito como não falar do produto deles. Mas é foda quando você tem Olha que como é fingir. interessante. Falando em comercial, hoje eu tenho uma notícia muito interessante que saiu no final da semana passada, que foi que a Justiça Federal proibiu o uso das redes sociais do governo federal para divulgação de postagens que promovam autoridades como o próprio presidente Jair Bolsonaro e outros agentes públicos, né? E aí a questão é, o governo em si, ele tem uma secretaria de comunicação, Sim. né, que é a SECOM. E essa notícia, né, de que houve esse decreto, essa proibição realmente, essa liminar que saiu essa semana, me fez lembrar exatamente de um vídeo que eu vi no ano passado sobre o fato da SECOM ser como um fã-clube nas redes, na internet do Bolsonaro e do governo Bolsonaro. E não é essa a função Nunca nem tá? da SECOM e nem de qualquer ministério de comunicação que já existiu ou possa existir num governo.
Então, tipo, essa liminar saiu justamente porque eles trouxeram vários posts de exemplo, inclusive, do Bolsonaro, ó, os posts deles apoiando e fazendo meio que, tipo, posts que era praticamente um marketing. Tipo uma campanha política. Exato, uma agência de publicidade. A Secom trabalhava como uma agência de publicidade do presidente e não como uma secretaria de comunicação. E por que eu lembrei disso? O vídeo era um vídeo do Greg News, falando sobre a própria Secom. E ele usa esse exemplo deles serem um fã-clube ou pessoas que meio que ficam enaltecendo as outras pessoas. Que pra quem não sabe, é o trabalho de uma posts. agência de comunicação. Ela vai pegar sua página e vai ficar te enaltecendo. Exato, coisa e produzindo conteúdo pra você. Pra fazer você parecer E aí bem na ele mídia. chega até a usar um de exemplo, assim, que teve uma vez que a Secom postou, tipo, o homem não para. Mesmo de repouso, Jair Bolsonaro assina, não sei, 4 coisas lá. E aí meio que, tipo, era eles exaltando ele pra ele ter, tipo, assinado, pra ele ter trabalhado, sabe? Mesmo estando doente e tal. E uma coisa meio que fã, assim. Parecia um ADM dos participantes do BBB, sabe? A Secom. E aí esse vídeo, ele não falava só sobre isso. Esse vídeo fala sobre o quanto no aumento de verbas e às vezes até desvios, como, por exemplo, pagar o blogueiro Alan dos Santos para poder fazer propaganda pro Bolsonaro. Então, um dinheiro que veio da Secom de contratação para esse blogueiro, que é o dono do blog, ex-blog, falecido blog Terça Livre, né? Que inclusive está como aí exilado do Brasil por ter desafiado os ministros do STF, enfim. Uma dessa galera amiga do Carluxo. E essa liminar que saiu essa semana me fez lembrar desse vídeo e de como a gente não pode, tipo, ficar inconsciente de que é um papel do governo, né? Utilizar essas mídias para falar a verdade para trazer a informação. Sim. Entendeu? A comunicação. Ou seja, se a própria Secretaria de Comunicação do país está corrompida, o que vai dar certo? O papel da Secretaria de Comunicação é só você explicar coisas do governo que a população não entende. Na verdade, não tem nada a ver com promoção de trabalho, de obra, essas coisas, sabe? Isso daí são outros tipos de veículo que faz. E a próprio horário eleitoral lá, que tem toda... a Pátria Amada Brasil, vocês sabem do que eu tô falando, é isso. Esse é o espaço do governo que não tem nada a ver com a agência de comunicação, esse braço de comunicação do governo, sabe? E é o momento que você vai falar sobre as obras, é tipo um retrato à população. E o papel da comunicação é outro para uma república. Sabe? É você transparecer processos, você facilitar acesso. E aí, por que tá todo mundo... Por que a gente acha que a comunicação tá péssima, que o brasileiro não entende nada do que tá acontecendo e acredita em alguém que... Porque é isso, né? Tá porque tudo os órgãos estão corrompidos. Exato. Os únicos, meios que você poderia se informar sem nenhuma tendência perante a lei seriam esses oficiais e são os mais corrompidos. E daí pode falar, não, porque no PT... Mano, primeiro, foda-se. Primeiro você for falar isso... Não, primeiro vai se fuder. Mas se você for falar isso, saiba que não foi sempre assim, tá? Não era assim Não foi nunca. sempre assim. E não deveria... E mesmo que se tivesse sido, não deveria ser daqui pra frente. Inclusive, quando eu tava lendo essa matéria... Não era pra acabar a mamata? Quando eu tava lendo essa matéria do G1, tinha um link para uma outra notícia escrita assim... leia mais. Aí, pra relembrar de uma notícia que era... O Ministério Público Federal vai à Justiça para que o governo federal não faça mais publicações em comemoração ao golpe de 1964. Aí você fica, olha essa notícia, velho. É uma notícia de 2022, sabe? Tipo, o Ministério Público indo proibir o governo de comemorar o golpe de 64. É tipo assim, você pode fazer o que não pode por lei, por favor. Você pode não cometer o óbvio, sabe? Finge que você segue a lei, por favor. Só aqui, nas redes sociais. Comunicação, né? E podcast é comunicação, né, Isa? Podcast é comunicação, gente. Hoje, inclusive, foi publicado uma pesquisa na agência de comunicação que eu trabalho, coincidentemente, mas que eu achei super interessante, eu até mandei no grupo. É um estudo sobre o consumo de podcasts no Brasil. Esse estudo foi realizado pelo Globo. Aí, ó, o bingo do podcast. Mas por quê? O Brasil hoje é o país que mais ouve podcast no mundo. Porque o Brasil é fofoqueiro.
O brasileiro é fofoqueiro. Exatamente. O brasileiro quer ouvir curioso. podcast, quer ouvir a galera fofocando enquanto tá lavando uma roupa. Olha lá, o Enquanto brasileiro tá- quer se informar também. Esse dado nos diz um pouco disso. Talvez sim. Porém, a gente precisa ir mais a fundo nessa pesquisa. Aqui, ó. Vamos lá. É a porta de entrada para o consumo do podcast. Ou seja, por que as pessoas no Brasil ouvem o podcast? Por que você tá ouvindo a gente? Porque elas buscam conteúdo por assunto de interesse, curiosidade sobre o formato do podcast, indicação dos amigos e da família, esse é o caso de vocês, anúncio da internet, enfim, como as pessoas vão parar no podcast, né? Mas sim, Kia, de acordo com essa pesquisa, Eu adoro quando ela entra no modo narrador, eu amo. Ibope para CM e Globo, gente. Mas de acordo com essa pesquisa, galera, 41% da população que ouve podcast no Brasil busca um podcast porque eles querem se informar mais sobre um assunto específico, né? Um assunto de interesse, um assunto de relevância no momento ali. Mas só Olha só. 45%, só 45%, ou seja, né? Menos da metade, ouve música também em aplicativos. Então, existem pessoas que assinam o aplicativo só para ouvir o podcast. Então, assim... Isso é super interessante. Super interessante porque meio que no nosso- atravessa o que a gente tava falando antes. Porque as pessoas podem falar, mas do que uma pessoa muito conservadora ou muito reaça ia responder pra nossa questão aqui. Você tem até amigos que assistem o nosso podcast que reagiriam assim, ó. Que é tipo, ó, mas por que o brasileiro quer que a Secom funcione? O brasileiro nem quer se informar de nada, o brasileiro não quer o saber de brasileiro nada. quer sim, ó. Lógico que o brasileiro quer. Inclusive, seria um ótimo momento pra Secom lançar um exato, ele só podcast não é informativo. incentivado a, entendeu? Ele só não tem meios. E isso não é só no Brasil. Na história da humanidade, de todas as democracias, a comunicação, a informação é uma questão muito complexa que atravessa tipo muitos tipos de barreiras e desafios para não serem, enfim, manipuladas, para não serem castradoras. Só que se a gente informasse, por exemplo, por que a gente gosta do jornal? Todo mundo aí. Eu não gosto dos jornais da Globo num geral, mas eu amo o Jornal da Noite, aquele que passa... O jornal, o Globo. Jornal da Globo. Exato, que é o último da noite, que é perto da meia-noite, né? Depois do BBB, inclusive, se você ficar... Esse é bom. Mas se você esse é ficar pra alienação, você desalienia um pouquinho. Porque ela explica... ainda é uma redação que tá baseada... Não é esse não. Mas acho que já foi. já foi exato. mesmo. É Renata Lopretti o nome dela. Ela tem, inclusive, um podcast que chama O Podcast. O assunto. Não é som? Eu acho que é o assunto. Corta isso, Carla. Ela nunca corta. Tudo que a gente fala, assim, ele nunca corta. Mas, enfim, esse podcast que é muito bom, inclusive. Mas ela dá uma abordagem ali, que não sei, eu sei que não é ela, é a redação, é a construção do jornal, diferente dos outros que estão no ar. E à noite, num horário que ninguém vê. Sabe? No horário que pouquíssimas pessoas vê. Ou seja, isso deixa muito claro a ideia da mídia. Exatamente. Né? Dessa mídia de Mas- massa, de comunicação de massa. Não tô falando que a mídia ou a imprensa, tudo é uma coisa só e é ruim. Não tô querendo dizer isso, mas... Né? Se a gente não aprofunda, você não se questiona, você não entende Exatamente. muito bem. E isso, você só fica bombardeado de medo, notícia e choque. Porque quando você tem toda a informação, toda a merda que acontece aqui, ó, diariamente no Brasil, sem nenhum tipo de filtro pra você entender o que é relevante, o que tá sendo sensacionalista ou não, é meio chocante. Eu assisto o jornal o dia todo e às vezes eu dou um break, daí eu passo tipo uma semana sem ver jornal. Porque, mano, às vezes faz bem isso. Mas é isso, gente. Ouçam mais podcasts. Os brasileiros têm ouvido mais podcast. Essa é a nossa recomendação de hoje. Nossa recomendação pode ser um podcast. A gente aí falou do assunto. Mas isso vamos não foi recomendar. planejado, hein? A gente aqui Isso é não foi freestyle. planejado. Gente, Inclusive, nada quem é sabe muito faz ao vivo, planejado. meu. Exatamente. nada A gente que só é chega aqui planejado. cansada na terça-feira e A fala, vamos gente trocar fez ideia, comadre. algumas reuniões, assim. Então, tá sério. É que eu já tinha falado da reunião antes, em outro episódio. Mas A vamos gente às é recomendações. repetitiva, é isso. é. A recomendação de hoje é... Vou indicar o meu podcast favorito no momento, que na verdade já faz uma cota já. Inclusive, até eu uso de referência às vezes, que é o Quem Lê Tanta Notícia. Gente, esse podcast é muito da hora. Se você lê ou se você não lê tanta notícia assim, vai ser da hora de ouvir, porque é super informativo. Eles basicamente fazem um resumo dos principais assuntos da semana, com total embasamento e dados e citações. Eles são bem inteligentes. E num formato um pouco mais descontraído do que podcasts, assim, de jornal, sabe?
que daí é praticamente um rádio. Enfim, muito bom esse podcast, ele sempre tem indicações top, histórias muito legais. Muito massa. Eu não sei se eu tenho um podcast pra indicar, mas A gente já indicou alguns podcasts, tipo da Bruna aqui. a gente já indicou o podcast da Bruna, Central de Astrologia, mas eu indicaria, talvez, o Lança Braba, um videocast de entrevista pra você que, sei lá, gosta de ver entrevista, mas não gosta de ouvir o Flow e não gosta de ver o Podpah, que são os mais famosos, né? Ou, enfim, tem vários outros, ou o Pod Delas. Você pode ouvir o Lança Braba. O Lança Braba é bem bom, assim. E com convidados muito diversos, assim. Já foi o Jones Manuel, o FBC, já foi a Clara Verbuck, já foi o Coruja. Então, vai pessoas muito diversas, assim. Muito, muito, muito mesmo. A Tássia Reis já foi. Então, tipo... A Eliane Dias, olha, eu vou até indicar um episódio específico. Vai ouvir o podcast de entrevista da Eliane Dias, do Lança Braba. É a Andresa Delgado que tá apresentando esse dia. Incrível, incrível, sério, tipo, papo de aulas com aquela mulher. E é Se muito você não da hora. conhece a Eliane Dias, ela é empresária, ela é advogada, já foi conselheira, presidente de um conselho de observatório, se não me engano, do direito racial em São Paulo. E ela também é casada com o querido Mano Brown, né? Famoso. Famoso. Mas eu acho Empresário que do da hora Racionais, do podcast é a brisa de você conseguir consumir um conteúdo do seu interesse ou informativo misturado com vivências, sabe? Que é basicamente o que a gente faz aqui, mas é o conceito, tipo assim, você vai ter uma entrevista que vai fazer o contrário. Sim. A entrevista, a pessoa vai estar falando sobre as vivências dela e vai trazer um conteúdo. E Tipo são esse. duas apresentadoras também. Tem uma terceira, a Bruna Braga vai às vezes, mas a Evelyn Marcos e a Andresa. É isso, gente. Permaneçam nos podcasts com a gente, nosso Sombra. Talvez um dia a gente traga episódios especiais no mês com convidados. A gente conversa muito sobre isso, então eu vou deixar esse spoiler pra quem viu os últimos segundos do podcast. Tchau. E conversa aí, ó. Você gostaria de receber pessoas aqui no podcast? Fala com a gente. Muito bom. Se inscreve no canal, falta só mais um. Um canal. Não, a gente já conseguiu. Vai ter esse... É verdade, vai ter 50. É nóis, amiga. Até a próxima.